Não é tarde demais para encontrar seu propósito na vida. Deus tem um plano para você. Ele tem um motivo para escolher você e para lhe dar esse tipo de destino agora. Você já se perguntou por que, apesar de tudo pelo que passou, ainda está de pé e vivo hoje? Muitas pessoas da sua idade provavelmente já morreram, mas você ainda está aqui. Pode parecer algo como, bem, talvez a vida simplesmente tenha acontecido e eu tive sorte. Mas há mais para você do que sorte. Você está vivo hoje porque Deus tem um propósito para você, e Ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. A Bíblia nos diz que tudo que Deus criou, Ele fez para o seu prazer, ou seja, para o que lhe agrada. Em outra passagem também diz que somos produtos da sabedoria do seu conselho. Você não é um erro, mas uma criação intencional de um grande Deus. O que você vê quando olha para si mesmo? Não sei quantos anos você tem, o que passou ou onde você está na vida agora. No entanto, eu sei de uma coisa. Nada nunca aconteceu com você por engano. Pode ter sido difícil, mas tem um papel importante a desempenhar em sua história. Não vou dizer que eu entendo como você se sente. Também não vou dizer que é fácil aceitar que Deus tem um plano para algumas das coisas dolorosas pelas quais você passou na vida. Mas eu vou dizer que é verdade. Eu sei que é difícil aceitar essa mensagem, especialmente se a vida não foi muito generosa contigo. É quase impossível acreditar que um Deus que te ama permitiria que você enfrentasse um determinado tipo de vida quando os outros parecem estar tranquilos. No entanto, gostaria que você não perdesse a mensagem que eu estou compartilhando com você hoje. Há uma razão pela qual eu digo a você que você não é tarde demais para encontrar o seu propósito na vida. E uma história de Abraão registrada no livro de Gênesis. A Bíblia nos conta sobre um homem que teve que assistir à morte do seu irmão e pai. Um homem que teve que carregar o fardo do seu irmão como pai para seu filho. Então um dia ele começou a buscar a Deus e, seguindo a instrução dele, foi convidado a deixar a sua casa e todos para trás. Como se Abraão não tivesse problemas suficientes, ele e sua esposa não podiam ter filhos, por mais que tentassem. Eles acreditaram e seguiram as instruções de Deus para suas vidas, mas agora estavam envelhecendo. Abraão já tinha mais de 65 anos e, no entanto, não teve nenhum filho para levar seu nome depois dele. Alguém teria olhado para Abraão e dito: "Por que você ainda acredita na palavra de um Deus que não pode lhe dar um filho? Qual o sentido de seguir a Deus sem qualquer prova para mostrar isso? Você disse que seria o pai de muitas nações depois de você, mas vejo você morando em tendas. Você não conquistou nenhuma terra. Você está apenas pulando de um território para outro. Qual é exatamente o sentido de viver se você não pode realmente afirmar para onde está indo na vida ou o que acontece com você?" Se fossem nossos dias de hoje, alguém teria chamado Abraão de velho sem direção. No entanto, ele sabia algo que eu quero que você também entenda hoje. A Bíblia nos diz que, no fundo do seu coração, ele sabia que Deus iria cumprir todas as suas promessas. E não apenas isso, Abraão acreditava que tudo o que estava passando no momento fazia parte do roteiro para o seu destino. Veja como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Imagine ter vivido a vida sem saber exatamente para onde está indo. Se você se sente assim, preciso que saiba que nosso pai Abraão já esteve aí. No entanto, ele reconheceu que havia um propósito para as suas viagens: a fome, as lutas, os medos e os atrasos. Foi isso que lhe rendeu seus nomes, amigo de Deus e pai da fé, respectivamente. Ele não viveu a vida porque tinha um plano para o futuro ou porque sabia o que seria. Não, ele viveu acreditando no Deus que sabia o que aconteceria. Romanos capítulo 4, versículo 20 ao 23 diz: "Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta."
Pense nisso por um momento. Se você fosse Deus, você escolheria um homem com mais de 60 anos para ser qualquer coisa, visto que ele já viveu muito tempo e provavelmente desperdiçou sua juventude? Escolheria um casal que não pode ter um filho para se tornar um patriarca da nação que você tem em mente? Eu duvido que você faria isso. No entanto, é isso que torna Deus diferente dos humanos. A Bíblia diz que Deus não é homem e nem pensa como um. Seus caminhos e pensamentos são diferentes dos nossos. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9, diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não importa quantos anos você tenha, as coisas que você teve que suportar, de onde você vem ou onde você está agora, Deus tem um motivo para escolher você. Para alguém, talvez Deus tenha permitido que você passasse pelas coisas que passou para torná-lo um testemunho para os outros. Você concordará comigo que estamos em um mundo hoje em que todos estão passando por situações difíceis e precisam constantemente de encorajamento, esperança e inspiração. A depressão está em alta. Não há como dizer quantas pessoas estão pensando em acabar com suas próprias vidas agora. Enquanto falamos, simplesmente por causa do que estão passando. Se você é um filho de Deus, quero que perceba que, se permitir a Deus, Ele pode transformar sua vida em algo belo. Seu propósito e testemunho estão no que você passou. Para alguém, Deus está abençoando você agora, para que você possa ser uma bênção para sua família. Talvez você não tenha notado, mas há uma razão pela qual você parece estar se destacando de forma excelente em relação aos outros membros da sua família. Não é porque você é melhor do que todos, mas como Esther, Deus está levantando você como um salvador para tirar sua família da vergonha, pobreza e escuridão. Seu propósito está escondido em sua história. Lembro-me de ouvir um palestrante muito rico e popular compartilhar como seria se Deus o tivesse abençoado com seu atual patrimônio líquido aos 30 anos de idade. Ele teria se destruído porque não saberia o que fazer com isso. Ele disse que Deus permitiu que ele lutasse ao longo da vida para que pudesse aprender e construir o caráter para lidar com as bênçãos que mais tarde viriam em seu caminho. Enquanto eu ouvia, me lembrava das palavras sábias do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Porque uma pessoa seria destruída pela prosperidade? Porque ele não saberia o que fazer com isso, e em vez de construir ou fazer algo de si mesmo, ele se destruiria. E assim, há uma razão para a pobreza que você já experimentou ou a que você está vivendo agora. Não se preocupe, cada circunstância ou fase da vida tem o seu tempo. O que faz a diferença é sua compreensão de como maximizar as suas experiências. Você começa a ver propósito em suas tempestades quando começa a perceber que Deus tem a razão para isso. E quando você começa a ver o propósito, pode abraçá-lo e encontrar significado nele. Este é o começo da verdadeira vida. Se você me perguntar como encontrar seu propósito, é isso que eu vou dizer ainda. Confie no plano de Deus para você e coopere com ele. Confiar em Deus significa tornar-se como Abraão e abraçar o que Deus está fazendo em sua vida como o caminho para o seu destino. Essa confiança acabará com todas as precauções ou pressões decorrentes de não saber o que o futuro reserva para você. Por quê? Porque você vai depender daquele que detém o futuro, sabendo que se ele estiver ao seu lado, você chegará ao seu destino com segurança. Eu encorajo a levar o seu relacionamento com Deus a sério. Tome hoje a decisão de não viver mais um dia de acordo com o que você acha melhor para você. Em vez disso, você viverá cada dia com fé na capacidade de Deus de conduzi-lo à realização. Isso é o que significa viver uma vida de fé. Para que, se você estiver em uma situação desconfortável ou difícil, em vez de reclamar, você simplesmente se abrirá para o plano de Deus, agradecendo a Ele pelo que Ele tem a seguir. Há uma razão, meu amigo. Quando você começa a abraçá-lo, começa a caminhar em seu propósito. Não é tarde. Você pode começar agora. Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho", ele não estava brincando. Ele falou muito sério. A humanidade está no caminho da destruição sem Jesus. Ele é o caminho e ele conhece o caminho. Ninguém sabe disso melhor do que ele.
Ninguém conhece algo melhor do que Ele, que o criou. Se não puder confiar em Deus o suficiente para andar em seu plano para a sua vida, você terá uma jornada frustrante e um futuro lamentável. Isso está longe do plano do Pai para você e para mim, meu amigo. Desde os tempos antigos, o ser humano normal desenvolveu um coração rebelde contra o conselho de Deus. Não começou de você ou de mim. De fato, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz: O Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Foi assim que Deus criou o homem? Não. O mal e a maldade entraram na humanidade quando o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles entregaram a raça humana à influência do mal. Cada pessoa nascida desde então é naturalmente rebelde contra o plano de Deus e quer viver independente de seu Criador. Porque este mesmo pecado não só trouxe o mal, mas também separou o homem de Deus para a corrupção. Ele condenou toda a humanidade à condenação eterna e à separação de Deus após a vida na terra. Foi necessário o sacrifício do Senhor Jesus na cruz para abrir o caminho para o homem novamente. E a Bíblia diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus e fizer dele o seu Senhor, esse será salvo. Salvo de quê? Da separação eterna de Deus e do domínio de Satanás e da escravidão do pecado. Agora, um dos maiores desserviços que você pode fazer a si mesmo, como filho de Deus, é lutar contra o plano dele para a sua vida. Você acabará vivendo uma vida ruim e confusa. Veja, o poder de Deus opera onde sua vontade vai. Se você andar fora da vontade de Deus, sua misericórdia pode estar te guardando, mas você estará longe da experiência sobrenatural daqueles que andam em seu plano para as suas vidas. A palavra de Deus é a expressão dos planos dele. Você não pode dizer que está andando no plano de Deus enquanto desobedece a tudo que a sua palavra diz. Estou ciente de que é um desafio confiar, especialmente quando você vê pouco ou nenhum motivo para isso, vivendo em um mundo de incertezas e alternativas para as coisas que você não pode ver. Tudo isso o obriga a tirar sua fé de Deus e colocá-la nas coisas. No entanto, quero que você saiba hoje que aquelas coisas que parecem alternativas, aparentemente boas, soluções rápidas para as coisas pelas quais você acreditou em Deus, são, na verdade, soluções temporárias para uma situação permanente. Em outras palavras, depois de um tempo, vai parecer que você nunca fez nada. Ou às vezes pode até ser pior. Sabe por quê? Porque Satanás nunca dá almoço grátis. Se ele te der um chapéu, quando vier pegá-lo de volta, vai arrancar sua cabeça. Se ele te der uma mão, quando ele pegar de volta, você perderá o braço também. Não é de admirar que Jesus disse que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18 diz: Assim, fixamos nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. O caminho que você percorre é uma prova de onde está a sua confiança. Se você anda no plano de Deus, isso significa que você confia que Ele conhece o futuro e o levará até lá. Um dia, tive a oportunidade de assistir a uma reunião onde um pastor mais velho estava ensinando sobre isso. Deus usou esse ensinamento para estabelecer um fundamento profundo em meu coração sobre este assunto. Ele compartilhou a história de um pastor mais jovem que estava dirigindo um carro enquanto ele era o passageiro. Ele disse que aquele pastor mais jovem decidiu pegar um atalho. O pastor mais velho disse a ele que não havia um caminho até lá. Mas o mais jovem insistiu, com base em um ponto de referência, que deveria haver um caminho. O pastor mais velho disse a mesma coisa pela segunda vez, mas o jovem insistiu, e então o mais velho se calou. Depois de dirigir por um tempo, o jovem pastor percebeu que o pastor mais velho estava certo, e que eles não estavam mais indo na direção certa. Então ele se desculpou vergonhosamente por não ouvir as palavras do pastor mais velho. Ele fez um retorno e voltou para onde eles começaram. Então continuou na rota que o pastor mais velho havia apontado para ele. O pastor mais velho disse que não estava zangado com o mais jovem.
Ele acreditava que era uma coisa boa, porque o pastor mais jovem havia aprendido uma lição valiosa, entre outras coisas. Ele havia aprendido que não havia conexão entre o local para onde estavam indo e a rota que havia feito aquele dia. Você sabia que é assim que muitos de nós também discutimos com o nosso Pai Celestial? Enquanto nos sentamos com Ele no veículo de nossos destinos, insistimos em rotas alternativas, principalmente porque temos medo ou duvidamos de confiar nele completamente. No entanto, no final, geralmente percebemos que fomos muito além de seu plano original para nossas vidas. Então começamos a tentar consertá-lo, encontrando o caminho de volta. Infelizmente, a vida não lida com todos nós como o jovem motorista e o pastor mais velho. Teríamos perdido a bênção do tempo e das oportunidades e teríamos nos exposto a muitos prejuízos fora do curso. Sim, alguns podem finalmente encontrar o caminho de volta, mas poucos o fazem. Infelizmente, algumas pessoas se perdem, escolhem um plano diferente para si mesmas do que o plano de Deus para elas. Quando elas percebem, é tarde demais e algumas estão perdidas para sempre. Mas graças a Deus pela misericórdia, é minha oração que você não perca o plano de Deus para a sua vida e termine em um lugar de arrependimento eterno. No entanto, você precisa tomar essas palavras como um encorajamento e um aviso. Deus conhece o caminho melhor do que você. Ouça o que ele diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: Ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Era o próprio Deus dizendo ao seu povo, aqui está um caminho, um plano que salvará sua alma. É um bom caminho, e vocês encontrarão descanso aqui. Não é isso que todos nós estamos procurando? Você não está procurando um dia em que possa realmente descansar de todo o seu trabalho? Veja tantos anúncios nas redes sociais sobre como você pode ganhar a vida para poder ir aonde quiser, como e quando quiser. No final do dia, todos estão trabalhando, labutando, aprendendo para chegar a um pedestal onde possamos encerrar todo o labor. No entanto, não há garantia de que você encontrará descanso quando tiver todo o dinheiro deste mundo. Isso pode até te fazer feliz por um momento, pode lhe dar muitas posses e prazeres nesta vida, mas você nunca encontrará satisfação em sua alma. Veja bem, aceitar o plano de Deus nem sempre será bom. Às vezes vai custar mais do que você esperava. Às vezes, isso vai te magoar profundamente. No entanto, você vai perceber que tudo vale a pena. A vida na perfeita vontade de Deus, por mais difícil ou breve que seja, é melhor do que todos os prazeres do mundo e 1000 anos fora do plano de Deus para a sua vida. Querido cristão, o plano de Deus para a sua vida é para o bem. Não há nenhum argumento sobre isso. Ele nunca perde a capacidade de cumprir sua promessa para você. No entanto, para que isso se torne sua realidade, não importa de onde você vem ou quão incerto o futuro possa parecer, você tem que andar no plano dele para você. Assim como você não pode caminhar até a porta dos fundos de um prédio e esperar chegar à varanda da frente, você não pode sair do plano de Deus e esperar chegar à sua realidade. Não vai funcionar. Você tem que voltar e andar com ele. Você pode estar se perguntando, como faço para andar no plano de Deus? Talvez você esteja tendo dificuldades para encontrar o seu caminho e honestamente quer se consertar. Aqui está como andar no plano de Deus. Certifique-se de que seu relacionamento de fé em Jesus esteja vivo. Em outras palavras, certifique-se de que você é um filho de Deus. Certifique-se de que entregou seu coração a Jesus e o confessou como Senhor de sua vida. Veja, este é o primeiro passo para andar no plano de Deus para a sua vida. É mais provável que um cristão ande no plano de Deus do que um incrédulo. Em segundo lugar, entregue-se à devoção pessoal com Deus, estudando sua palavra, sua Bíblia e orando. Ao estudar a palavra de Deus, você se familiariza com o seu sistema de operação. Lembre-se do que eu disse anteriormente, que a palavra de Deus é uma demonstração de seus planos. Cada plano de Deus para a humanidade tem sua origem em sua palavra. Por meio do estudo,
você se abre para conhecer e andar no plano de Deus. Acredite que o plano de Deus é o melhor. Em outras palavras, tenha fé e confie seu futuro a Ele. Como não podemos definir ou controlar o plano de Deus, será necessário que você realmente confie nele para abrir mão de seu próprio plano e futuro para que os planos dele possam acontecer. Com um coração que ama e confia em Deus, isso será fácil de fazer, porque você vê, Deus sabe o que está por vir. Então, se Ele pedir para você ir para a direita, não se preocupe com o que está esperando por você lá. Apenas acredite, porque Ele já sabe como é. Ele sabe o que irá acontecer de bom quando você for para a direita e o que espera de ruim se você o ignorar e for para a esquerda. E porque Ele quer que você tenha o que está à direita, Ele vai dizer para você ir para lá. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Querido santo, você se tornou filho de Deus porque creu. Não deixe de crer. Sua salvação e paz estão ligadas à sua fé nele. Se você acabou de sair de um período ruim e tudo parece muito complicado e difícil de confiar em Deus, lembre-se destas palavras hoje. Deus sabe o que está à sua frente melhor do que você. É por isso que ele é chamado de o ancião dos dias, o princípio e o fim. Ele conhece o fim desde o princípio. Vou deixar essas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O diabo não quer que você faça isso. Ele quer que você se preocupe com o futuro e se agarre ao agora. Mas seja encorajado. Há esperança em seu futuro. Porque você está unido ao Deus vivo, há esperança em você. Creia e confie nele. Não tenha medo ou pânico. Tudo que você confia nas mãos de Deus está seguro lá. Eu te encorajo a falar com ele hoje e entregar qualquer fardo que aborreça seu coração sobre o futuro. Entregue sua vida a Deus enquanto você anda na paz dele. Você ficará surpreso com as alegrias que encontrará quando chegar lá, pois o seu Deus irá à sua frente e endireitará os caminhos tortuosos para você. Eu me lembro de ficar no portão como professor, cumprimentando os pais e dando as boas-vindas às crianças pela manhã na escola, onde trabalhei por alguns anos. Foi lindo ver aquelas crianças segurando as mãos de seus pais enquanto os levavam até a entrada da escola antes de voltar quando seus filhos entraram. Eu notei algo significativo nessas crianças todas as manhãs, que Deus costumava falar comigo sobre a confiança de um relacionamento com Ele. Veja bem, quando as crianças caminhavam ao lado dos pais ou eram carregadas pelo pai ou pela mãe, notava que elas se sentiam confortáveis e caminhavam com um ar de confiança. A criança andava como se não houvesse nenhum cuidado no mundo. Ela não temia o cachorro na beira da rua ou qualquer perigo, pois seus pais estavam com ela. Quando foi a última vez que você enfrentou uma luta em sua vida com a consciência de que Deus, seu Pai Celestial, está caminhando com você? Será que você tem lutado com as batalhas de sua vida como uma pessoa que não tem Deus? Uma das grandes orações das pessoas antigas na Bíblia era para que Deus se provasse em suas vidas, para que seus inimigos não perguntassem onde estava seu Deus. Salmos, capítulo 79, versículos 9 e 10, diz: Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos dos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Talvez você esteja se perguntando, por que eles tiveram que orar assim? Eu vou te contar. Veja bem, na aliança de Deus com seu povo e no tipo de relacionamento que eles compartilhavam,
Eles não tinham motivos para temer nada ou ninguém, porque Deus sempre os ajudaria. Para eles, Deus era mais do que uma divindade sendo adorada. Ele era seu pai, protetor, ajudador, força e confiança. Quando enfrentavam qualquer coisa, eles tinham a reputação de garantir que todos ao seu redor soubessem quanta confiança eles tinham em Deus. É por isso que os inimigos filisteus ficaram com medo quando souberam que os israelitas haviam trazido a Arca da Aliança para o campo de batalha durante uma de suas batalhas juntos. 1 Samuel capítulo 4, versículos 5 a 8 diz: Sucedeu que, vindo a Arca da Aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz grande e júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esta foi a primeira vez que eles testemunharam isso em uma batalha com Israel. Mas veja o efeito que isso teve sobre eles. Tudo que tinham era a notícia de como Deus havia aparecido para seu povo contra seus inimigos no passado. Então eles acreditavam que o mesmo destino os aguardava ali também. Embora os israelitas tinham perdido a batalha naquele dia, a arca tinha sido tomada pelos inimigos. Quero que você veja como a reputação deles de ter tanta confiança no poder de sua aliança com Deus e como ele sempre apareceu para confirmá-la, afetou seus inimigos. Para mim, a aliança que Deus havia feito com os israelitas era a sua vantagem sobre todas as nações que enfrentavam. Era por isso que eles enfrentavam nações com o dobro de seu tamanho e ainda assim venciam. Eles estavam prontos para reduzir seu número, colocar ministros de louvor na linha de frente em vez de guerreiros, atacar à noite, marchar ao redor das cidades inimigas e assim por diante, se Deus quisesse. Eles sabiam, desde que tivessem seguido as instruções de Deus, que não havia motivo para temer, porque a batalha já estava vencida. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 diz: Escutem, rei Josafá, e todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. Assim diz o Senhor: Não tenha medo, nem desanime por causa deste vasto exército, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Então, toda vez que eles perdiam uma guerra, eles sabiam que algo estava errado e voltavam para Deus com o coração pesado, esperando nele até que eles lhes dissessem onde eles erraram. Eles sabiam que Deus não podia perder uma batalha e, portanto, com ele, a vitória era certa. A derrota na batalha era um sinal de que algo estava errado e precisava ser resolvido. O fracasso e a derrota na batalha nunca foram vistos como um evento normal. Agora, deixe-me chamar sua atenção para algo. Você percebe como o mundo hoje quer que você se acostume com as orações não respondidas, fracassos, vivendo em dívidas e lutando por todos os lados, mas agindo como se tudo estivesse bem? Eles contam todo tipo de mentiras para deixá-lo confortável em suas lutas e em viver a vida como se você não tivesse ajuda. Mas o Filho de Deus não é desamparado, é? Não, ele não é. O Filho de Deus é o bem precioso de Deus. O Filho de Deus tem Deus. O Filho de Deus é o herdeiro de Deus. Falhas, crises e lutas podem surgir, mas não são a norma para o cristão. Não aceite as mentiras do diabo. Não lute sozinho. Suas batalhas não são suas para lutar, elas são de Deus. Você só pode realmente vencer os ataques do inimigo em sua vida quando permite que Deus lute essas batalhas. Não deixe que suas crises o assustem. Elas não são maiores que Deus. Não deixe que os números relatados ou as estatísticas daqueles que perderam em qualquer batalha o desanime. Qualquer que seja a luta em que você esteja agora, conjugal, financeira, enfermidade terminal, família, sua vitória está em deixar o poderoso homem de guerra assumir o controle.
porque ele sempre vence, ele nunca perde. O profeta de Deus, Jeremias, já esteve em uma situação difícil como a que você está passando em sua vida agora. Ele havia tomado a decisão de servir a Deus e ser seu porta-voz para o povo em um momento de forte perseguição contra a justiça em Israel. As pessoas se afastaram de Deus e seguiram outras coisas sem consideração ou arrependimento. Deus ficou irado com eles por fazerem isso e enviou Jeremias para falar sobre isso. Por causa de sua paixão pelo bem-estar de seu povo, Jeremias assumiu essa designação com prazer. No entanto, ele foi muito ridicularizado por ainda seguir os velhos caminhos. Certa vez, depois de proferir uma profecia, Jeremias foi espancado e colocado no tronco na própria casa de Deus, onde a verdade já foi mantida. Agora, as pessoas, incluindo os sacerdotes, começaram a andar em mentiras. Nesse caso, o profeta ficou abalado e muito desanimado. Ele até considerou não falar mais, porque ninguém ouvia e nenhuma mudança estava acontecendo. No entanto, ao reclamar, ele se lembrou de seu relacionamento com Deus e da integridade da capacidade dele. Veja o que ele disse a seguir no livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Apesar da batalha atual em sua vida, ouça a confissão de um homem que tinha uma coisa que não podia perder: sua confiança naquele que está com ele. E sim, Deus apareceu para ele. As profecias de Jeremias aconteceram a respeito do povo exatamente como ele disse. Talvez você tenha tentado crer há muito tempo, mas parece que nada adianta. Talvez todos ao seu redor zombem de você por ainda se apegar a Deus, quando você poderia ir para o outro lado e obter os resultados de uma vez por todas. Seja qual for o caso, por favor, ouça. Não considere ou tente lutar sozinho. É isso que o diabo quer. O fato de todo mundo estar fazendo isso não significa que é o melhor a se fazer. Você pode criar seus filhos, comprar aquela casa, pagar o financiamento da sua casa, terminar seus estudos e sobreviver a essa doença? Sim, você pode. Mas não faça isso sem Deus. Se você chegar onde Deus quer que você esteja, então você tem que seguir os caminhos que Ele quer que você siga. Houve nações que travaram batalhas em nome de outros deuses, ou em sua própria força nos tempos antigos. No entanto, o que diferenciava os israelitas era que eles tinham uma fonte de força e apoio que estava além deles mesmos, garantida para funcionar mesmo quando eles estavam mais fracos. Você sabia que certa vez Deus fez chover granizo sobre os inimigos dos israelitas na batalha para que eles não fugissem? Em outra ocasião, ele respondeu à oração de Josué quando ele orou para que o sol e a lua parassem para que pudessem terminar sua batalha porque estava escurecendo. Em outro momento, ele colocou tanta confusão no acampamento do inimigo que eles se voltaram um contra o outro e lutaram até a morte. Os israelitas só vieram a essa luta para recolher os despojos. Eles não precisaram levantar as mãos contra um inimigo. Isso são coisas que só o Senhor pode fazer. Mas muito mais do que isso, para aqueles que o deixam travar suas batalhas, Ele nunca decepcionará. Ele é o Senhor e a rocha confiável que nunca pode ser quebrada. Se você é filho de Deus, sua opção é deixá-lo assumir sua luta. Submeta sua batalha a Ele e veja como Ele a destrói. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Há consequências perigosas para aqueles que cedem a meios ímpios para travar suas batalhas ou se afastam de Deus. O que torna essas consequências bastante assustadoras é que elas estão além daqui. Elas se espalham por toda a eternidade. No entanto, quando você confia em Deus e permanece em seu caminho, entregando suas batalhas a Ele com confiança, Ele não apenas cuidará de sua luta, mas também recompensará sua confiança. Esse é o tipo de Deus que Ele é.
Quando Jonas ficou preso na barriga do peixe, mesmo estando ali por causa da desobediência, ele ainda entregou sua situação a Deus. Quanto mais você corre para o diabo em busca de soluções, mais ele tira da sua vida, às vezes sem você saber. Na tentativa de ganhar mais dinheiro, você pode perder seus filhos. Na tentativa de conseguir um novo emprego tendo um caso, você pode perder sua família, destruindo sua casa. O inimigo nunca dá nada de graça. Se não lhe custa nada agora, custará na eternidade. Jonas capítulo 2, versículo 8, corretamente coloca desta forma: os que se entregam à idolatria, vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Cada vez que você enfrenta suas crises sozinho, você nega a si mesmo a misericórdia de Deus e rejeita sua ajuda. Você pode parecer bem-sucedido, mas isso lhe custará algo que se tornará lamentável amanhã. Mas não há arrependimento em confiar em Deus. Ele não acrescenta tristeza quando abençoa. E uma pessoa é verdadeiramente ajudada quando Deus a ajuda. Pergunte a si mesmo hoje: quem está me ajudando? Eu mesmo ou o Senhor? É preciso fé para deixar Deus assumir a sua batalha. Eu gostaria de ter a oportunidade de dizer mais e espero tê-lo novamente. Mas até lá, saiba disso. Você pode deixar Deus lutar por você e ter a certeza de vencer. Como? Se entregando em suas mãos, em oração e fé, e permanecendo na paz que vem de saber que Deus está no controle. Não se preocupe mais. Seu Pai Celestial cuidará disso. Confie nele, permaneça na verdade e não ceda a concessões. Esteja pronto para fazer o que ele disser no momento certo e saiba disso. Você vencerá. A vida pode ser difícil e os dias podem parecer longos. As coisas podem estar mudando o tempo todo ao nosso redor. Talvez estejamos passando por uma doença difícil ou um período sombrio, e por mais que oremos, o problema parece estar piorando em vez de melhorar. Apesar de tudo, ainda temos muito a agradecer nesta vida. Para os momentos em que pode ser muito difícil louvar e agradecer a Deus, pelas vezes em que vimos a mão poderosa de Deus trabalhando em nossas vidas, e em todos os outros dias, quando nos sentimos ocupados, cansados, distantes e atribulados. Que Deus nos lembre de sempre virmos a Ele primeiro. Seu Espírito trabalhando em nós e sobre nós é o que faz uma mudança poderosa e duradoura em nossas vidas. Podemos escolher agradecê-lo com todos os dias. Quando estamos prontos para ir a Deus com gratidão e humildade, vemos que não importa o que estejamos passando, Deus não tenta apenas melhorar as coisas e nos ajudar a superar nossos problemas. Ele faz mais. Ele muda a maneira como nos sentimos. Seu poder nos liberta do domínio que nossos problemas exercem sobre nós quando somos gratos e mantemos nossa mente nele. Sua alegria e paz nos dão força e nos fazem continuar. Então, filho de Deus, eu te pergunto, você é grato? Você é grato ao acordar? Você é grato quando vai para a cama? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Faz uma xícara de café, escova os dentes, assiste às notícias talvez? Você começa seus dias dando graças a Deus? Você é verdadeiramente grato? Grato por estar saudável, pela comida que você está comendo? Pense nisso. Você é grato? Talvez eu devesse fazer minha pergunta desta forma. O Senhor o ajudou de alguma forma pela qual você deveria ser grato? Você já viu a mão de Deus trabalhando? Deus já agiu a seu favor de uma forma que você deveria ser grato? Agora, permita que eu diga algo simples, sabe? Um pequeno conselho. Devemos ser gratos. Devemos mostrar gratidão a Deus. Devemos começar nosso dia agradecendo. Essa é a coisa certa a fazer. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: que a paz de Cristo reine em seus corações, visto que, como membros de um só corpo, vocês foram chamados para a paz, e sejam gratos. Parece bastante simples, não é? Seja grato. Se você e eu não mostramos gratidão pela forma como Deus nos ajudou, não estamos seguindo suas instruções. Devemos ser gratos pelas coisas que temos, pelas coisas que não temos, pelas coisas que Deus fez
e pelas coisas que Deus não fez por nós. Vez após vez, você e eu cometemos alguns erros que deixaram Deus triste. No entanto, Ele nos deu uma segunda chance. Em vez de nos punir, Ele escolheu nos amar. Isso não é lindo? Mesmo quando merecemos o castigo, o que tantas vezes fazemos, Ele escolhe nos amar. Querido cristão, agradeça pelo que Deus não te deu e pelas coisas que Ele não fez. Ele não nos fez pagar por nossos erros ou pecados. Não, Ele enviou Jesus, o único filho que Ele teve para pagar por nossos erros. Agora, você e eu não precisamos pagar um centavo para participar das bênçãos da salvação. Graças a Deus pelo que Ele não fez. Ele não nos deixou sozinhos. Apesar do fato de termos dito coisas horríveis, apesar do fato de termos nos recusado a atender os seus chamados, apesar de termos escolhido pecar, Deus não nos deixou sozinhos. Sim, nem todas as orações foram respondidas por Deus, porque Ele foi bom e sabia que algumas coisas pelas quais orávamos seriam mais ruins do que boas em nossas vidas. Portanto, é bondoso e generoso da parte dele não dizer sim a todas as orações. Devemos louvar a Deus e saber agradecê-lo pela decisão que tomou de não fazer ou não nos dar algo. Se Ele nos desse tudo o que merecíamos, tenho certeza de que eu deveria ser julgado e culpado. Eu merecia ser culpado e rejeitado, já que foram tantos os pecados que cometi, mas graças a Deus que nem sempre Ele faz o que eu quero ou mereço. Eu deveria ser julgado, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim, não há mais culpa para aqueles que creem em Jesus Cristo. Graça me foi dada em vez de punição, e isso é o suficiente para ser grato. Não, nem sempre são as coisas boas que só temos a agradecer. Agradeça a Ele por torná-lo forte. Sim, pela força que você ganhou ao passar por momentos difíceis. Agradeça a Deus pelos momentos difíceis que você passou. Aqueles momentos em que você estava sozinho e isolado do resto do mundo. Na verdade, é nessas horas que você descobre como confiar completamente em Jesus. Então eu encorajo você a ser grato. Seja sempre grato. Salmos capítulo 5, versículo 11 diz: Mas alegrem-se todos os que se refugiam em ti. Deixe-os sempre cantar de alegria. Espalhe a sua proteção sobre eles, para que aqueles que amam o seu nome possam se alegrar em ti. Agradeça a Ele ao acordar para a sua proteção durante a noite. Ore comigo. Querido Deus, obrigado por sua promessa de que suas misericórdias são novas a cada manhã e que sua fidelidade é grande. Obrigado por seu grande amor e trabalho em nossas vidas, bem como seu incrível poder. Obrigado por ser gentil e por todas as coisas boas que o Senhor fez por nós. Somos muito gratos por só podermos encontrar esperança em Ti, mesmo quando as coisas estão ruins. Obrigado pela Tua força, que vem do Teu poder, pelo Teu Espírito, que nos ajuda em tudo. Obrigado por Tua bondade e misericórdia e por estar sempre conosco e nunca nos deixar. Obrigado por desistir de tudo para que pudéssemos ser livres e viver. Perdoa quando não agradecemos o suficiente por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor nos deu. Nos ajude a olhar para o Senhor e pensar em Ti de uma nova maneira hoje. Refresca nossos espíritos e nos encha com sua alegria e paz. Obrigado por Teus caminhos serem muito maiores do que os nossos e por seus pensamentos serem muito mais profundos. Obrigado por ter um plano para salvar as pessoas e por tudo se fazer novo em Ti. Obrigado porque Teu rosto está voltado para os justos, porque o Senhor está perto dos quebrantados de coração, porque ouve nossos gritos e conhece nossos corações. Obrigado por ser uma parte forte de nossas vidas todos os dias. Não importa o que estejamos passando, sabemos que Seu coração está conosco. Seus olhos estão em nós e Seus ouvidos estão abertos às nossas orações. Obrigado por nos manter seguros, nos cercando com favor como um escudo. Pedimos que o Senhor mantenha nossos pés
em terra firme e nos ajude a permanecer consistentes e leais. Nos dê força sobrenatural para permanecer no caminho e não virar à direita ou à esquerda, ou ser facilmente desviado por outras coisas que tentam nos afastar de andar perto de Ti. Pedimos que o Senhor cuide de nossas vidas, de nossas famílias e das vidas de outros cristãos. Pedimos a Sua mão para nos cobrir e nos manter a salvo das coisas ruins que o inimigo quer fazer. Queremos que o Senhor nos proteja e seja um lugar seguro para nós. Pedimos que nos dê sabedoria e compreensão além de nossa capacidade, para que possamos conhecer a Tua vontade, ouvir a Tua voz e seguir Teus caminhos. Brilhe Sua luz sobre nós por dentro, através e acima. Que possamos fazer a diferença neste mundo para a Tua glória, para que Seus planos permaneçam. Mostre-nos como chegar lá, que tudo que o Senhor planeja se torne realidade, que possamos trazer a Tua paz e esperança para o mundo que tanto precisa de Ti e de Tua cura. Senhor, nós amamos e precisamos do Senhor hoje e todos os dias. Nós Te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é o único que merece isso, e por causa do presente de Jesus para nós, somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Ter um coração agradecido pode mudar a maneira como você vê e sente a vida como um todo. A oração é uma das melhores maneiras de sentir o poder de agradecer. Mesmo que a pós-pandemia tenha feito com que as pessoas perdessem seus empregos, adoecessem e perdessem entes queridos, ainda podemos ser abençoados. Quando damos graças a Deus em oração, desviamos nossa atenção de nossos problemas para as coisas boas de nossa vida. E é essa a beleza da fé. Apesar de nossas circunstâncias e tempestades, ainda podemos nos sentir gratos e agradecer. Todos os dias podemos escolher agradecer a Deus. Comece a dizer a Deus o quanto você é grato por seu amor e fidelidade hoje. Agradeça a Deus por Ele estar no comando da sua vida. Não importa como nos sentimos agora, devemos agradecer a Deus por nos dar esperança e alegria. Deixe-o mudar seu coração para que a paz dele possa ajudá-lo. A melhor maneira de parar os ataques de decepção, medo e preocupação de Satanás é ter um coração agradecido. Certamente, temos muito a agradecer porque Jesus Cristo nos salvou e nos deu paz. Vamos aprender a agradecer a Deus, não importa a época do ano ou quão sombrio seja o dia. Ser grato não é algo que você faz apenas no dia de ação de graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês que pertencem a Cristo Jesus. Quando temos muitas coisas para fazer e estamos preocupados com o futuro, podemos louvar a Deus por quem Ele é e por sua promessa de nunca nos deixar ou nos abandonar. Recebemos o dom gratuito de sermos salvos e vivermos para sempre. As Escrituras estão repletas de versículos que nos dizem como Deus é bom e por que devemos agradecer a Ele. Mesmo que você não tenha nada a agradecer, e isso é improvável, agradeça a Deus pela sua vida. Comece o seu dia agradecendo a Deus, pois um novo dia traz esperança. O amanhecer é outro lembrete de que Deus nos ama. Salmos, capítulo 107, versículo 1, diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e seu amor dura para sempre. Querido amigo, querida amiga, Deus te ama. Esse fato nunca mudará. Então, agradeça. E se eu te disser que você é a sua maior limitação, você concordaria? Talvez sim, talvez não. No entanto, Deus está lhe enviando esta mensagem hoje. É hora de você desbloquear suas limitações. O que quer que tenha impedido você de voar alto, já o manteve para baixo por tempo suficiente. É hora de você voar. Decole e voe. Você consegue fazer isso. Uma das minhas histórias favoritas bíblicas é a de um homem chamado Gideão. Você pode ter lido sobre ele, ou não, mas há uma mensagem única na história dele que ecoa por gerações até agora.
Se você puder entender essa história, ela também falará por você. Os filhos de Israel, como costumavam fazer naqueles dias, pecaram e se afastaram de Deus. Por causa disso, Deus os expôs a invasões inimigas. Eles plantavam uvas, mas o inimigo sempre vinha e as atacava. As pessoas estavam morrendo de fome e viviam constantemente com medo. As nações inimigas poderiam atacá-las a qualquer momento e ninguém estaria seguro se o fizessem. Durante esse tempo, eles clamaram a Deus em sua situação difícil e Deus decidiu resgatá-los. Se você tivesse a oportunidade de escolher um salvador para Israel na época, tenho certeza de que não teria escolhido Gideão. Ele não parecia ser adequado e, ainda por cima, nem queria. Ele estava satisfeito em ser um ninguém tímido. No entanto, esta foi a mesma pessoa para a qual Deus veio. Veja, filho de Deus, há algo inexplicável sobre Deus e as pessoas quebrantadas ou fracas. Deus parece ser atraído para os fracos mais do que para aqueles que ainda têm a capacidade de resistir. Davi escreveu em Salmos, capítulo 34, versículo 18 ao 19: O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os que têm um espírito abatido. O justo pode ter muitos problemas, mas o Senhor o livra de todos eles. Essa é a especialidade de Deus, curar os quebrantados e reviver aqueles cujos espíritos foram esmagados. O que significa ter um espírito abatido? Significa ser afetado tanto pelo que você está passando que perde a capacidade ou motivação para fazer mais esforço. Esse é o resultado de uma derrota mental. Uma vez que você conclui em sua mente que não vai mais ter sucesso na área, nada pode fazer você vencer, mesmo que a vitória ou a oportunidade estejam diante de você. Certa vez eu li que este é um método de tortura usado em prisioneiros de guerra ou espiões. Eles não apenas os torturam fisicamente ou quebram ossos, eles também os torturam com palavras. Eles sabem que as palavras são mais poderosas do que as armas físicas, porque elas têm o poder de penetrar nas profundezas da alma de uma pessoa. Um prisioneiro que é quebrado com sucesso pode não ter mais motivação para escapar, mesmo quando suas correntes são removidas. Tentar resgatar tal pessoa seria uma missão difícil, porque você pode ter que enfrentar a pessoa que veio salvar da mesma forma que enfrentaria um inimigo. Mesmo que não seja uma delas, ela está convencida de que esta é sua nova casa, e, como qualquer outra pessoa, lhe protegeria sua casa quando ameaçada. O diabo faz isso com as pessoas hoje. Ele é a razão pela qual as pessoas perdem o gosto pela vida e tiram suas próprias vidas. Ele é a razão pela qual uma pessoa com um futuro promissor pode acabar desistindo de suas ambições. Algo ou alguém conseguiu convencê-lo de que não há lugar para ela onde sempre sonhou estar, e ela aceitou essa ideia. Se você está nessa categoria, eu declaro a você hoje: você está saindo dela em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus está mais perto dessas pessoas. Jesus confirmou isso também quando disse ao povo para que ele veio. E estava se associando muito com os perdidos e depois os fariseus hipócritas. Mateus capítulo 9, versículo 10 ao 12 diz: Enquanto Jesus jantava na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e comeram com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele não está atrás daqueles que não precisam dele. Ele não está atrás daqueles que são suficientes em si mesmos. Deus está atrás daqueles que veem suas limitações maiores do que o que está dentro deles. Ele está atrás daqueles que não veem nada de grande em si mesmo. Está atrás daqueles que são como uma vasta terra cheia de diamantes abaixo dela, mas estão servindo como ferro velho para tudo e todos. Deus está dizendo hoje: você foi escolhido, não abandonado. Você é especial. Há uma grande luz em você esperando para brilhar no mundo escuro. Uma explosão dentro esperando para ser sentida pelo mundo. No livro 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: mas vós sois povo eleito, sacerdócio real, nação santa, propriedade especial de Deus, para anunciardes as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é quem você é se for um filho de Deus. Se você ainda não é filho de Deus, não é tarde demais para se tornar um hoje.
Simplesmente tome a decisão de entregar sua vida a Jesus agora. Receba sua salvação e comprometa-se a andar na luz do seu caminho, e você entrará em sua herança como a Bíblia diz. Veja, Deus o chama pela forma como Ele o criou para ser. Ele nunca chama ninguém de perdedor porque Ele não criou ninguém assim. Ele não chama ninguém de fraco. Ele fez uma pessoa forte em você. Assim, quando o Senhor escolheu Gideão, a primeira coisa que o anjo de Deus fez ao encontrá-lo foi chamá-lo pela forma como Deus o via. Juízes, capítulo 6, versículo 12, diz: Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que te livrarei, Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Imagine chamar um homem que estava se escondendo de seus inimigos em plena luz do dia, quando ninguém estava vendo um poderoso guerreiro. No entanto, foi assim que Deus chamou Gideão. Agora, veja o que aconteceu a seguir e deixe que isso lembre de que você é sua maior limitação. Depois que Deus identificou Gideão como um poderoso guerreiro, ele respondeu dizendo o quanto ele era o contrário. Deus respondeu com força e vitória, e mais uma vez, Gideão respondeu a ele com mais derrota. Por quê? Porque, como a maioria de nós hoje, o diabo programou sua mente para se ver como fraco, do menor dos menores. Ele havia abraçado isso e, embora estivesse diante do fortalecedor de homens, continuou rechaçando tudo o que Deus dizia como se fosse para outra pessoa. No entanto, eu amo como Deus pacientemente continua a atingir aquela parede de derrota e limitação na mente de Gideão como um mestre construtor. Ele desmorona tudo ao garantir a ele que daria aquilo que o inimigo convenceu de que eles não tinham mais, a presença de Deus. O Senhor respondeu: Eu estarei com você, e você matará todos os midianitas, sem deixar nenhum vivo. Amado, a presença de Deus com você é a solução que você precisa. Você duvidou de si mesmo por muito tempo. Eu gostaria de ter conexões. Gostaria de ter vindo deste ou daquele ambiente, então poderia ter feito melhor. Gostaria de ser esta raça ou aquela. Gostaria de não ter feito isso ou feito aquilo. Lamentar-se por arrependimentos ou desejos nunca traria o melhor de você. Em vez disso, faria com que você continuasse vendo a derrota onde Deus lhe deu o sucesso. Isso fará com que você veja desvantagens onde Deus claramente abriu uma porta para você. Aqui está a chave de Deus para desbloquear sua limitação. Estou contigo. Gideão não tinha Deus vivendo nele como você tem agora, mas ele iria nessa confiança, quebraria o santuário do seu clã, reuniria um exército de 300 homens para vencer um de milhares. Ele conseguiu com estas palavras: Estou contigo. Amados, a certeza da presença de Deus dá descanso. Êxodo capítulo 33, versículo 14 ao 16 diz: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: Se tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que não achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés entendeu isso e o abraçou até que se tornasse seu pacto com Deus. Isso se tornaria a palavra de ordem de Israel ao longo dos anos. Nenhum exército jamais os assustou. A única coisa que queriam saber é se Deus iria com eles. Eles sabiam que não existe nenhum ser que possa desafiar a Deus e esperar vencer. Quaisquer que sejam suas limitações, meu amigo ou minha amiga, é hora de tirar a venda e quebrar a cerca, se soltar e ser livre como Deus quer que você seja. Você não é mais um escravo, mas filho de Deus. O que está à sua frente é melhor do que está atrás de você. Seus melhores dias ainda estão por vir. Volte para sua missão e objetivos. Pegue-os e limpe-os. Se recomponha e enfrente a montanha com esta nova certeza. Você não está sozinho. Você pode falhar na primeira vez, mas não desista. Vá de novo, continue. Não está apenas ficando mais forte, mas sua fé também cresce.
está provando sua fé diante de Deus e ele ama aparecer em nome daqueles cuja confiança está nele perfeitamente. Livro 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Aceite aquele emprego, aquela posição que você rejeitou porque estava com medo. Enfrente a escuridão que você vê ao seu redor. Pegue o formulário dessa instituição. Às vezes, o que Deus quer de você, como Gideão, depois que o anjo o encontrou, é apenas um passo. Se você pode dar um passo, deixe o resto com ele. Pare de falar mal de si mesmo. Quebre esse ciclo. Comece a se ver como Deus o vê. O médico, o grande pai. Tudo que Deus lhe der a capacidade de sonhar, ele o ajudará. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vá em frente, meu amigo. Desbloqueie suas limitações hoje. Você é mais do que pensa, e você pode fazer mais que pensa. Não é você, é Deus trabalhando em você. Vá nesta tua força.